Olá, sejam bem-vindos ao nosso espaço de entrevista. Maria Miguel Silva Pereira, estudante de Medicina da Universidade de Coimbra, ex-presidente da Associação de Estudantes da Escola Marques de Castilho e participante ativa em múltiplos projetos escolares e sociais. Bem-vinda. Obrigada, é um gosto. Disse bem? Disse tudo bem. Foi a melhor aluna da Escola Secundária Marques de Castilho no ano letivo passado. Entrou em Medicina, vamos conhecer melhor o seu percurso académico e também pessoal. Claro. Em relação ao sonho de Medicina, desde quando foi alimentado este sonho? Desde pequena. Nós, normalmente, enquanto crianças, temos sempre aquelas profissões, aquelas ideologias de bombeiro, GNR, médico, normalmente, mas eu acabei por me fixar muito nisso. Claro que as especialidades no início era sem sangue, não podia ver sangue. Depois, entretanto, agora já quero cirurgia, ou aquilo que por agora estou a pensar em termos de especialidade, claro, são muitos anos e vou passar por todas as especialidades para poder perceber o que quero, mas fui mudando muito a minha especialidade ou a minha vocação, mas sempre na medicina. Portanto, desde que me lembro, nunca me foquei noutra profissão além dessa. E como é que te preparaste para este desafio? Porque não é qualquer pessoa que entra em Medicina, a nota é alta. Claro. Em primeiro lugar, eu acho que nunca tive como foco ser a melhor, ou o meu primeiro pensamento não é eu vou ser a melhor, é eu fazer o melhor que eu sei fazer. E às vezes isso pode não coincidir como ser a melhor naquela escola ou ter o melhor desempenho, mas fazer aquilo que para mim senti como sendo o máximo que consigo fazer. E portanto, claro que isso levou a muito esforço, a muitas horas de estudo, também uma organização. Acho que uma pessoa que mentalmente é organizada também tem... É possível ver no seu espaço de estudo uma maior organização e acho que se transfere nos resultados, nas classificações que obtém. E depois, eu acho que também um pormenor muito importante é a existência de um apoio familiar e um círculo de amigos que seja... Não é preciso ser abastado ou de grandes dimensões, mas as pessoas certas, ou as pessoas que nos acompanham nos diversos momentos. E eu, felizmente, tive sempre isso e acho que também devo muito do meu percurso enquanto estudante também a eles. E houve algum momento em que houve dúvida, em que existiu dúvida? Houve aquele primeiro impacto do 10º, de agora conta e de agora tenho de desenrascar e claro que há sempre a opção de voltar um ano atrás, de fazer as coisas novamente. Isso nunca é impossível. Sim. É impossível, não é uma impossibilidade o retroceder e o voltar novamente. Mas tentei sempre abster-me desses pensamentos mais negativos e sempre arranjar o foco e sempre com um bocadinho de dedicação conseguir lá chegar. Em relação ao percurso escolar e ao envolvimento académico, que não foi só para a questão, digamos, académica, para a nota escolar, houve mais do que isso. Diz que o seu percurso escolar foi uma mistura de emoções. Porquê? Foi. Houve fases e houve momentos de maior tensão, de realização profunda, às vezes de algum pouco de stress, de parecer que as 24 horas do dia não davam para tudo o que eu precisava de fazer. Também a parte de eu tentar conciliar o meu espaço ou as minhas ambições em termos académicas com aquilo que eu queria pessoalmente, levou-me também às vezes a ter aquele choquezinho de não há tempo para tudo, e por isso há aquela mistura de emoções de às vezes ter dias melhores, ter dias piores, e portanto o meu percurso foi muito também focado no abster-me desse negativismo, porque acho que também às vezes é preciso abstermos um bocadinho disso e não olhar tanto para esse lado, mas sempre sendo realista, claro. São anos e idades muito intensas, vive-se com muita intensidade. Sim. E todos os anos muito diferentes do ano anterior. Claro. É um pouco isso. Sim. A Maria Miguel
participou em atividades extracurriculares. O que é que ganhou com esse envolvimento? Em primeiro lugar, se calhar, com estas atividades extracurriculares que participei, foi então a organização do meu tempo, em dedicar um bocadinho de menos tempo àquelas atividades académicas em termos das disciplinas, que era o meu trabalho, vamos assim dizer, e também focar-me algumas vezes em fazer outras atividades. Muitas delas ocupavam mais vezes fim de semana. Tive algumas Olimpíadas, por exemplo, da Física, da Biologia, que participei, que as fases nacionais ou as distritais tinha que me deslocar e, portanto, normalmente faziam os fins de semana. Com prémios. Sim, com prémios. Nas Olimpíadas da Biologia era a pares. Fiz com uma amiga minha e ganhámos a nível nacional. As de Física fiquei em terceiro lugar a nível distrital. E, portanto, os prémios para mim foram, claro, aquela amostra do empenho e da ambição que também coloquei naquelas provas. Mas, acima de tudo, foi o estar lá e o estar presente lá, porque também me levou a adquirir novos conhecimentos. Às vezes até aconteceu, por vezes, haver matérias que a nível escolar não estava a entender tão bem e ter ido a esses eventos, às vezes abriu-me um bocadinho mais os olhos para, uau, agora já percebi. E teve também esse impacto, claro. Ou seja, essas atividades acabam por valorizar também o percurso académico e o conhecimento. Sem dúvida, sem dúvida. E qual foi o projeto que mais marcou? Eu acho que de todos os que fiz, e às vezes com um impacto mais distrital ou com uma importância, se calhar, não tão específica da escola onde eu andei, mas eu acho que o projeto que mais me marcou foi um projeto feito mesmo a nível escolar, para pais, professores, feito pelos alunos, que é o projeto do Anor Mundo, que é um projeto feito pelos professores da região Moral, que tem como propósito uma causa que eu acho muito nobre, que é a ajuda de crianças na África, em termos de ajudas com bolsas para a nível do seu desenvolvimento escolar. E a parte desse propósito grande e bastante importante, também acho que a nível pessoal me ajudou imenso a não ter medo. Por exemplo, nós fazemos, portanto, um espetáculo anual em que os lucros revertem para essa causa, e o facto de ter participado vários anos ajudou-me a não ter medo de errar, a também gerir o tempo de conciliar muitos ensaios, que eram muitas horas semanais. Por exemplo, as férias da Páscoa eram todas passadas a ensaiar, e, portanto, conciliar também depois o estudo, muitas vezes ter testes naquela altura, com esta atividade foi muito... Essas atividades aliviam a pressão do estudo, de certa forma? Aliviam. Mas qual é o grande significado que atribui a esse projeto Anor Mundo, que envolveu vários alunos da escola? Uhum. É um projeto que eu acho que é extremamente realista e que é, por ser amador e por ser feito acrobacias, dança, cantar, teatros, mas de uma forma tão nada profissional, mas que faz as pessoas rirem e que olhamos para a plateia e vemos que eles estão a aproveitar e a gostar. E, de certa maneira, nos ajuda de um ano para o outro. Eu senti que cada vez mais fazia aquilo com uma plena à vontade e sem ter medo de vão errar aqui ou vão errar acolá. Eu acho que isso foi principalmente o aspecto que nós frisamos ao nível deste projeto. E também nos leva a conviver. Eu lembro-me perfeitamente de fazer algum open night em que era feito por alunos da Marcos, portanto não havia aqui intrusos, e havia pessoas que eu nunca as tinha visto. E andámos não sei quantos anos no mesmo espaço e eu nunca as tinha visto antes. Portanto, também nos ajudou às vezes a conviver com pessoas novas e a ter novas amizades. Portanto, foi um projeto... A Maria diz que o erro, de certa maneira, aprendeu que o erro faz parte da vida e que não se deve errar. Foi um dos acidentes. Mas para além dessas conquistas pessoais, o que é que verdadeiramente o envolvimento do vosso grupo de alunos conquistou com esse projeto? Eu acho que com este projeto nós conseguimos, se calhar, às vezes, abster-nos das nossas próprias necessidades ou daquilo que queremos para nós próprios e às vezes focarmos um bocadinho nas outras pessoas que podem ter eventualmente mais necessidades, ou seja, a ter um propósito maior.
Ou seja, a nível escolar, que estamos ali para estudar, consegui na mesma ter um impacto em pessoas que estão tão longe e que precisam tanto, e de certa maneira também sensibilizarmos os outros, porque falo por mim, havia muita gente que não conhecia este projeto e a partir do momento que eu fui participando e que fui falando, foram indo, portanto também ajudaram esta causa e portanto acho que foi esse principalmente o impacto que depois temos como participantes ativos, e agora não estou na Marg, já não participo nessa atividade, mas com todo o gosto irei lá assistir, porque é sempre bom. Maria Miguel. A Maria Miguel entrou em Medicina com uma nota elevada, como é normal. Teve estas atividades todas e teve mais uma. Foi Presidente da Associação de Estudantes no 12º ano. Como é que isto é possível? Bem, em primeiro lugar, eu cheguei ao 12º e não tinha como ambição ou como um dos meus objetivos traçados ser estar envolvida na Associação de Estudantes. Melhor dizendo, o estar envolvida até estaria, mas como Presidente com essa função tão primária ou tão a mais se calhar focal, nunca pensei. Mas entre eu e os meus amigos tínhamos que arranjar alguém e tal e coisa, e acabei por eu ficar com o cargo, às vezes assim um bocadinho com o pé atrás numa questão de ter, depois de me ocupar bastante tempo, mas acabou por ser... Claro que também tivemos as nossas dificuldades, a gestão do tempo, depois eu também tive de aprender às vezes a distribuir funções e a delegar aos outros o que fazer, que não é uma coisa que eu adoro fazer, mas aprendi. Foi difícil. Foi difícil, e depois principalmente com os meus amigos ter que chegar ao pé deles e dizer, olha, vais fazer isto e tu vais fazer aquilo outro, não é uma coisa que eu adoro, parece que estava a impor-me, mas tentei sempre pelo menos não parecer isso, e portanto, desde organizar o baile de finalistas, desde fazer campanhas solidárias, de também às vezes fazer algumas festas, alguma parte mais social, sim, foi um prazer. Mas verdadeiramente o que é que motivou a candidatura? Não é só os amigos empurrarem? Não foi só. Eu cheguei, se calhar, mais perto das eleições e eu próprio tive aquela introspectiva de tu consegues e tu até tens perfil para a coisa. Apesar de ter sido no início empurrada, eu depois percebi o porquê de eles me estarem a empurrar a mim e não a qualquer outra pessoa. Eu percebi que eu tenho algumas características que me permitem ser focada naquilo que eu queria fazer. Também sou uma pessoa que gosta das coisas... Eu não sou extremamente perfeccionista, mas acabo por ser em algumas áreas, e por exemplo na Associação de Estudantes não estou a dizer num sentido, se calhar não chega a ser num sentido negativo, mas sou relativamente perfeccionista e portanto tive sempre esse impacto de querer as coisas bem feitas e no caminho certo, ralhei muitas vezes, mas também tive momentos muito bons. Faz parte de estar à frente. E essa responsabilidade foi bem conciliada com os estudos e com todas as atividades? Foi. Por acaso, tive alguns professores que não acharam tanto que eu ia conseguir conciliar, tiveram alguma preocupação de eu estando num caminho que me levaria à medicina e a ter uma média elevada, que no 12º poderia deixar isso um bocadinho por água abaixo, no sentido de ter esta função tão ativa na escola, mas acabei por... É uma das minhas características que eu acho que quanto mais eu estiver ocupada, mais eu consigo gerir as coisas e mais organização tenho, porque tenho que distribuir melhor os tempos e às vezes até tinha que fazer horários e planear horas, vou dar disto a isto, àquela atividade e daqui a aqui àquela atividade. E portanto o estar ocupada sempre fez de mim uma pessoa que conseguia dedicar-me a efetivamente, apesar de pouco tempo, dedicar-me corretamente e com eficiência às coisas. E sempre fui estimulada a isso, porque desde pequena que sempre tive várias atividades extracurriculares, por exemplo, incluindo o conservatório, que me retirava bastante tempo, mas que eu na mesma sempre consegui mais ou menos conciliar as coisas. E era nisso que íamos falar. A música faz parte do percurso. Fez. Estudaste conservatório violino no Conservatório de Música de Águeda. Como foi essa experiência? Quantos anos foram e como é que decorreu essa experiência? Pelos meus cálculos foram 8, portanto eu acabei o 8º grau, comecei no primeiro, portanto 8 aninhos, entrei no 5º ano. Foi uma experiência que também foi um bocadinho aleatória e um bocadinho não prevista,
Lembro perfeitamente de, no 5º ano, chegar ao pé da minha mãe, foram lá uns professores do conservatório, eu gostava até de ir, gosto de violino. A minha professora, que tive durante estes anos, tinha ido lá com o violino, gostei do som. E depois a minha mãe vira-se para mim, mas eu até te via mais na dança. E eu, mãe, mas gosto de música. E ela lá me inscreveu. Portanto, nem era do conhecimento dela que existia o regime do articulado, daquela questão de poder, de acabava por ter menos umas disciplinas na escola e tinha este âmbito mais musical. E ela nem tinha, não sabia desse vínculo entre a escola e o conservatório. E acabei por ir no 5º ano e nunca mais larguei. Inicialmente pensei no 10º ano sair, por uma questão de ser ali a sério, e como eu não queria, nunca pus como hipótese depois a nível de carreira seguir música, apesar de ser uma coisa que eu gosto. Pensei em desistir, mas depois no final do 9º ano, eu ainda não tinha saído e eu já estava com saudades do ano a seguir não estar. Então acabei por ir para o supletivo no 10º ano e concluí até ao final. E quais foram os grandes desafios que foram enfrentados nisto e como é que se conciliou a música com o estudo? Primeiro, a música realmente eu acho que a nível de estudo nos torna mais concentrados naquilo que estamos a fazer, dá-nos um maior foco, a maior questão da gestão de tempo. A música acho que tem esses vários benefícios. Claro que na mesma, com o conservatório acho que foi aquele caminho que me levou às vezes a pensar, se calhar 24 horas por dia não chegam e não tenho tempo para tudo. Às vezes tinha dias em que tinha que escolher se ia estar a nível da escola ou para o conservatório. Claro que eu aí, em dias em que tinha que abdicar de alguma coisa, normalmente era o conservatório, porque era aquilo que eu não daria tanta importância ou que não seria o meu futuro, ou que eu precisaria mais, mas geralmente até acabava por conciliar. Mas é verdade que com o conservatório nem sempre, porque era uma carga elevada. O violino sempre foi um instrumento que eu, por acaso, no início, apesar de eu gostar, não fui a melhor aluna. Com o andar dos anos comecei a ser melhor, mas no início tinha alguma dificuldade na parte da afinação. Pronto, o violino é sempre um instrumento relativamente difícil e eu no início tinha mais dificuldades, então tinha que ter mais tempo para aperfeiçoar-me e às vezes esse tempo não o tinha. Mas tudo se encarreirou. E deste percurso até ao momento, quais são as grandes lições, ou a maior lição que retira? A maior lição é que o esforço e o empenho em que metemos nas coisas e a maneira como encaramos as coisas de forma, se calhar, apesar de não serem as mais positivas, mas encararmos as coisas sempre de conseguimos e acho que nos levam sempre a um bom porto. Ou seja, nós tentarmos focar-nos nas partes boas e sempre tentarmos nos focar no eu consigo e no eu vou fazer melhor. Acho que nos ajuda sempre a chegar um bocadinho mais longe e a fazer a diferença e a sermos vistos pelos outros de maneira um bocadinho diferente. E principalmente é isso. Que conselhos é que daria aos seus colegas ou ex-colegas, aos mais novos, que ainda estão a estudar e que, enfim, também alimentam um percurso, chegaram a um determinado destino profissional na sua vida? Em primeiro lugar, a dedicarem-se às coisas, porque quanto melhores forem os seus resultados, claro que depois, como está constituído o sistema português, maiores opções lhes vão ser apresentadas à frente no final do 12º. Portanto, sempre ter como um ponto a questão de, se eu tiver mais opções, tenho por onde mais escolher, tenho essa maior abertura de escolha e de, eventualmente, conseguir ir para algo que goste. E às vezes também se torna um bocadinho difícil com tantas escolhas, mas, efetivamente, querer dar o nosso melhor. E depois acho que é muito importante o envolverem-se, não só a nível académico, dessa parte do estudo e da persistência, mas também se envolverem naquele âmbito, se calhar às vezes um bocadinho mais social, ou em atividades mais lúdicas, porque acho que também tem a sua importância em termos em um bem-estar emocional mais estável, porque quanto melhor for a nossa qualidade
emocional ou a nossa qualidade em termos de saúde mental, também estamos predispostos a ter melhores resultados, porque interiormente sentimos-nos bem connosco próprios. E, portanto, envolver-nos em outras atividades que nos dão brio e que nos deixam realizados, acho que também tem esses efeitos todos bons. E vamos falar do futuro agora um bocadinho, para acabar a entrevista. O impacto da medicina. O que é que, agora pronto, que inicias este curso, como é que imaginas o teu futuro nesta área? Claro que agora é tudo ainda muito fresco, ainda só fiz o primeiro semestre em medicina, mas eu vejo-me a estar numa área assim mexida, não me vejo muito sentada num consultório, por isso a tal questão de agora da cirurgia, de percorrer um hospital para trás para a frente. Claro que também priorizo o meu bem-estar pessoal, com as pessoas à minha volta, mas também acho importante ter esse impacto, no caso da medicina, como médica, na qualidade de vida dos outros e na saúde dos outros. E, portanto, vejo-me sempre uma pessoa atarefada, mas sempre com tempo para um bocadinho de tudo. E tens alguma especialidade em mente? Sendo que eu já andei muitas voltas desde pequena, mas neste momento estou em cirurgia cardiotorácica. Se calhar daqui a uns anos já não é isso, ainda tenho estes anos todos para percorrer os 6, em que vou passar por todas as especialidades e às vezes algumas que eu agora acho que não vou gostar passo a gostar e umas que eu já gostava deixei de gostar, mas por agora é a minha ideia. Olha, nós falámos aqui de uma data de valores e de uma data de aprendizagens no teu percurso. Que valores e que aprendizagens que tiveste até hoje pretendes levar para a tua futura profissão? Para a minha futura profissão, claro que exige muitas horas de estudo e, portanto, o facto de eu já ter métodos de estudo e de ser uma pessoa que me consigo focar com relativa facilidade ajudará-me sempre. E depois eu acho que também aprendi ao longo, principalmente do secundário, a ter empatia. E eu acho que para exercermos medicina temos que ser muito empáticos com os outros, também às vezes calculosos, mas também ter esse bem dispor com os outros e às vezes conseguirmos relacionar com as dificuldades que os outros enfrentam. E acho que isso é importantíssimo em medicina. E, portanto, não só ter aquela academicamente ser esforçada e ser dedicada, mas também ter esta parte mais amiga e mais próxima dos meus futuros doentes ou pacientes, que não sejam muitos, que assim, que estejam todos saudáveis, que não me tenham que ver muitas vezes, que isso é o que se quer. Olha, Maria Miguel, se pudesse deixar uma mensagem de motivação para quem te está a ouvir, o que é que seria? Bem, isso é uma pergunta difícil, mas acho que diria para serem eles próprios e nunca deixarem de ser eles próprios e terem as suas próprias convicções, as suas próprias ideias e sempre esforçar-se um bocadinho mais para obter os seus objetivos. Ir percorrendo uma escada, sempre a subir, mas devagarinho, não temos todos os mesmos ritmos, mas tentar sempre evoluir ao longo dos anos um bocadinho e todos os anos agora já percebo isto, ou todos os anos agora já sei melhor isto, portanto tentar sempre, quer a nível pessoal, quer a nível profissional, tentar sempre ser um bocadinho melhores. Seguir passo a passo. Seguir passo a passo, sim. Maria Miguel, muito obrigado. Obrigada Pela tua presença aqui, foi um prazer. Em Sobrinha do Povo, que também dá espaço à juventude. Encerra aqui mais um capítulo hoje, mais uma entrevista. Siga-nos através de Sobrinha do Povo, do site e das redes sociais. Envie sugestões também. Para todos, uma boa semana. Até à próxima.